bem-vindos à Revista Fórum. Eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político. E hoje eu estou aqui para fazer uma análise com vocês sobre os dados divulgados pela pesquisa Quest, que mostraram ali mais uma vez a aprovação do presidente Lula elevada, alguns questionamentos, inclusive, que se faz em público sobre como é que o governo vai melhorar ali a sua aprovação e o seu contato com o partido público. E durante a live que eu participei hoje, inclusive, aqui na Revista Fórum, no Fórum 11h30, né, junto com o Adri, o Rovai e o Guilherme Melo, que é o segundo ali na pasta do Haddad, muita gente questionando os motivos pelo qual a desaprovação do Lula estava em alta e o motivo pelo qual a aprovação estava em baixa, o motivo pelo qual você tem ali o impacto dos alimentos em relação à aprovação ou desaprovação do presidente Lula e como, inclusive, outros fatores estariam impactando toda esta situação. E aí, durante a live, a gente não consegue responder todo mundo, porque, primeiro, tem várias pessoas participando ali, mandando perguntas, o Adri e o Rovai vão ler alguns comentários e a gente vai interagir. E segundo, porque às vezes a conexão que a pessoa faz é por uma percepção. E é aí onde entra o meu ponto de divergência com muita gente e de convergência com outras tantas pessoas por aí. Que é o quê? Dados da realidade são distintos da percepção popular. Por exemplo, segundo dados aqui de algumas pessoas que responderam à pesquisa da Quest, para uma parte significativa dessa população, deixa eu só pegar aqui os dados que eu separei aqui para mostrar para vocês. Para uma parte significativa desta população, alguns avaliam que o governo do presidente, que a economia piorou nos últimos 12 meses. E quando você olha para os dados da realidade, os dados da realidade não mostram que a economia piorou. A economia melhorou. O valor, por exemplo, per capita por residência no Brasil ultrapassa hoje a casa dos R$2.000. O número de desemprego no Brasil, inclusive, tem atingido a menor taxa histórica. E para quem vai dizer que emprego informal não conta, emprego de contrato PJ não conta. Não, o Brasil bateu recordes de empregos formalizados com carteira assinada, porque como existe hoje novas modalidades de formalização de trabalho através de contratos por conta da reforma trabalhista de 2017, vou ser bem específico. A contratação por carteira assinada bateu recorde de série histórica, ou seja, aproximadamente hoje a gente tem 40 milhões mais ou menos de brasileiros trabalhando com a carteira assinada. Não é um contrato meramente com um novo formato enquadrado ali nas novas regras da reforma trabalhista de 2017. Não, são pessoas com carteira assinada. Se você for pegar, por exemplo, os dados que envolvem a questão da economia, você vê ali que o PIB do Brasil vai bem, a desigualdade social começou a diminuir quando você pega algumas análises, o Brasil voltou a ser um país de classe média, muitas pessoas conseguiram de novo a chamada migração do que a gente chama de ascensão da pirâmide social, pessoas saindo das classes D para C e da E para D e assim progressivamente. E aí muita gente questionou assim, Carlito, mas não dá para tapar o sol com a peneira, a inflação dos alimentos é o que tem impactado isso aí, e quem é da esquerda não pode tapar o sol com a peneira. Então vamos lá, eu vou chegar em um dado muito grave no final desse vídeo para vocês entenderem que não se trata de estatística, se trata de percepção. E por que eu estou citando sempre aqui de percepção? Porque não importa o que o governo faça, se a comunicação, e aqui não vai mais a comunicação do governo meramente não, tá? Se a comunicação não se massifica ao passo de chegar na casa do João, da Maria, do José, do Tião, da Tonha, para que ela saiba o que está sendo feito, como acontece com a desinformação divulgada massivamente pela extrema-direita, eles realmente não vão saber o que está acontecendo. Vou dar um exemplo claro para vocês. Por exemplo, na pesquisa Quest, o número de pessoas que é contra, por exemplo, o imposto de renda progressivo que a gente está vendo que vai ser aprovado agora e que isenta pessoas que recebem até R$5.000, 30% é contra. Que milionário e até mesmo bilionário pague mais impostos do que quem é pobre, por exemplo. Ou seja, por que isso acontece? O governo não se comunica bem, o governo isso. Hoje eu estou convencido, após algumas mudanças feitas ali na comunicação, que não se trata meramente da comunicação do governo. Por que não se trata meramente da comunicação do governo? A comunicação do governo, ela é institucional e mesmo quando ela é informal, ela não consegue atingir as massas. Por quê, Carlito? Porque não existe uma ação orquestrada de veículos ligados ao governo federal, com veículos da mídia independente do campo da esquerda, com influenciadores, não tem uma ação coordenada. É o que o Janones falou aqui algumas semanas atrás, que enquanto, por exemplo, a extrema-direita pega uma pauta e começa a bater como estão batendo agora, por exemplo, na pauta da anistia, a esquerda pega 200 pautas para trabalhar ao mesmo tempo.
Eu até citei no vídeo que eu publiquei no meu canal, que alguns meses atrás teve um ato aqui em Aracaju para falar sobre o fim da escala 6x1. E aí eu me animei para ir junto com alguns colegas, convoquei algumas pessoas para ir. Na véspera foi divulgada a lista de pautas. Tinham 10 pautas, além do fim da jornada 6x1 no ato. Quando você vai para um ato que tem 10, 12, 15, 20 pautas, você não consegue emplacar nenhuma. Por quê? Porque é muita informação para o público entender e engajar. Então você tem que escolher uma pauta ou duas pautas, ou estourado, dependendo do que for ali, 3 pautas, organizar a movimentação e massificar a informação para que chegue no público. Caso contrário, não adianta essas mobilizações. A pauta tem de ser em torno sempre de uma pauta, a manifestação, perdão, tem de ser sempre em torno de uma pauta que massifica. E por que eu estou explicando para vocês que eu vou trazer uma informação mais séria no final? Porque vamos lá, muita gente falou que é o preço do alimento, que é o problema de tudo isso, né? Em 2023, por exemplo, a gente conseguiu ter ali uma deflação no preço dos alimentos. Inclusive a carne teve queda, tá? A carne teve queda. A inflação estava dentro da meta, tá? A carne do boi reduziu drasticamente seu valor. O contrafilé, inclusive, há 2 anos ali que o preço que a pessoa comprava o contrafilé em 2023, por exemplo, era o mesmo preço que ela estava pagando na picanha em 2023. O óleo barateou também, o leite barateou também, e o preço dos alimentos tiveram a menor alta anual desde 2017, refletindo principalmente as boas safras. A alimentação dentro de casa registrou a primeira deflação em 6 anos. Aí você fala, então pronto, os dados de 2023 foram muito bons, né? Não. Tanto pessoas que tinham percepção que a economia do Brasil ia bem, quanto as pessoas que tinham percepção que a economia do Brasil ia mal, eram empatados ali em 2022. Em 2023, perdão. Ah, mas 2024 agora teve alta de alimento, teve isso, teve aquilo. Teve alta de alguns alimentos, mas teve queda de outros alimentos que eu separei aqui, inclusive para vocês também. Deixa eu só ver se eu encontro aqui, ó. Cadê? Material aqui de janeiro de 2025, publicado na CNN Brasil. Certo? Índice de preço de alimentos da FAO cai 2,1% em 2024, ante a 2023, puxado por cereais e açúcar. Tem outro material aqui também, ó, publicado aqui agora, em relação ao preço do diesel. Petrobras reduz preço do diesel em 17 centavos a partir do dia 1º de abril. Reajuste recuou em 4,6% para as refinarias. Sabe quanto o preço do diesel, por exemplo, caiu de dezembro de 2022 para cá? 20% aproximadamente. Para ser bem específico, um valor aqui, quer ver? Deixa eu só olhar aqui em percentual. Cadê? Chega a 29%, considerando a inflação do período. Dá 20,9% desde dezembro de 2022. E você não vê, por exemplo, a classe dos caminhoneiros ali, estamos com o governo, estamos com Lula, fechado com o governo. Por quê? Porque a informação não se massifica. Se você entrar aqui, por exemplo, no Instagram do Bolsonaro ou de qualquer conteúdo de rede social da extrema-direita, eles replicam os conteúdos de forma organizada, criam vários grupos de Telegram, de WhatsApp e mandam em lista de transmissões informações falsas. Eu falo isso porque eu tenho pessoas do meu entorno da família e de amigos também que são bolsonaristas e que eles trazem ali, a gente consegue ver ali, eles trazendo as desinformações que são replicadas pela extrema-direita. Então hoje eu estou convencido que não é um problema meramente da comunicação do governo, é um problema de organização do nosso campo. A gente precisa se organizar para ajudar a massificar as informações, escolher pautas específicas que a gente quer disseminar e ajudar a disseminar. Vocês, inclusive, como militância também. Porque o que eu percebo muito é que as pessoas do campo da esquerda hoje se tornaram praticamente que quase só consumidores de conteúdo de política. Você não vê tantas pessoas replicando conteúdo, enviando em lista de transmissão, trazendo novos seguidores para acompanhar os perfis, as páginas, as redes sociais. E assim, meus amigos, a gente vai estar enxugando gelo. A gente vai estar enxugando gelo. Sabe por que eu estou dizendo isso para vocês? Todo mundo que comentou que, Carlito, o impacto é dos alimentos. Eu mostrei que agora pode até ter impacto dos alimentos, mas em 2022 e 2023, por exemplo, quando o Brasil, até o meio do ano, Lula tinha tirado milhões e milhões de pessoas da linha da extrema pobreza e da pobreza, através de ações do governo federal. Criou ali o programa do Minha Casa Minha Vida, para isentar famílias que faziam parte de alguns programas sociais receberam casa de graça. Teve a deflação dos alimentos, teve queda no preço dos alimentos, queda no preço dos combustíveis. Quando saiu a pesquisa que foi feita em dezembro, que perguntou se na percepção das pessoas a economia estava melhor ou pior, empatado entre aquelas que achavam que ia melhor e aquelas que achavam que ia pior.
E aí agora, para vocês verem que não se trata da realidade, que eu mostrei dados para vocês aqui da realidade, tá? Lembrem, quando a gente fala em dados da realidade, é o seguinte: o que a pesquisa mostra dentro da percepção da pessoa, ou seja, a percepção de cada um. Por exemplo, eu posso ter uma percepção que a comunicação do governo é boa, você pode ter uma percepção que a comunicação do governo é ruim, outro pode ter a percepção de que a comunicação não é nem boa e nem ruim, tá normal ou tá anormal casualmente. Percepção é um sentimento individual que cada um tem. Dado estatístico, não. É uma matemática, é uma ciência exata. A pessoa pega lá e mostra. Por exemplo, emprego aumentou, o desemprego aumentou ou diminuiu no Brasil? Diminuiu. Carteiras assinadas no Brasil está batendo recorde de assinado ou não? Está batendo recorde de carteiras de trabalho assinada. Então, o que é que estaria por trás de tudo isso? A disseminação massiva de informação falsa nas redes sociais e com suporte de veículos ligados à extrema-direita, massificando conteúdos que eles querem. Eu já citei aqui para vocês uma lista de veículos, né? Agora a gente está vendo aí, por exemplo, a Rádio Itatiaia, que virou ali praticamente um porta-voz do Nicolas Ferreira e do senador Cleitinho. Você entra lá, só tem corte do Nicolas, do Cleitinho, ataques ao governo, críticas ao governo, algumas inclusive baseadas em desinformações da extrema-direita, que eles não fazem nem questão de apresentar um contraponto jornalístico, né? Não é defender o governo, é apresentar, por exemplo, tem essa informação que é falsa. Como jornalista, a gente precisa apresentar o que diz a informação verdadeira e o público decide se ele acredita na verdade ou se acredita no que foi passado pelos parlamentares. E aí, para vocês entenderem que não se trata de dado estatístico, mas sim de percepção, e na minha análise por erro do nosso próprio campo, que não consegue massificar a comunicação, não é só o governo, tá? Eu já entendi agora que nessa altura do campeonato não é só o governo que está com problema de comunicação, não. Porque eu acho que teve uma leve melhora na comunicação com a entrada do Sidônio Palmeira, mas a gente não consegue massificar o material nas nossas redes sociais. Quando eu falo nós, não é eu, Carlito Neto, é nós do campo da esquerda. E aí você entra aqui no site do Globo e está aqui na coluna do Lauro Jardim. Pesquisa Quest. É maior o número de brasileiros que acham que o governo Lula é pior do que o governo Bolsonaro. Para 43% das pessoas que foram perguntadas pela pesquisa Quest, das mais de 2.000 pessoas, se o governo Lula está pior que o governo Bolsonaro, 43% diz que está pior. Aí eu pergunto para você que está falando aí, por exemplo, que o problema é o alimento. Mesmo com a alta do alimento na sua percepção, que seria supostamente o principal fator para essa desaprovação toda, você concorda que o governo do Lula é pior que o governo Bolsonaro? Sério? Um governo que matou por ação ou omissão 700.000 pessoas. Um governo que promoveu desemprego em massa. Um governo que promoveu um aumento da desigualdade social e conseguiu ali, através de dados estatísticos, uma alteração no período eleitoral por causa da manipulação envolvendo o Bolsa Família para ele vencer a eleição. Um governo que você teve um aumento de 50% no número de milionários no governo, de milionários e bilionários no governo do Bolsonaro. Então eu acho que está faltando primeiro, né, as pessoas entenderem que eu não concordar com o que o governo faz é uma coisa. Eu ignorar as coisas que estão acontecendo é outra. Tem coisas que o governo faz que eu não concordo, tem projetos que o governo quer aprovar que eu sou contra. Mas isso faz parte da política, faz parte da discussão política. Agora ver, ouvir e ler, como eu li em alguns lugares aí, e como a própria pesquisa traz aqui, que o governo do Lula é pior que o governo Bolsonaro, isso só prova que a nossa comunicação precisa melhorar muito. E quando eu falo em nossa comunicação, não é que nós aqui, Revista Fora, o canal Historiador com Carlito Neto e outros veículos não estejam sabendo fazer a comunicação. É porque a gente precisa massificar isso aqui. E como é que a extrema-direita consegue isso? Financiamento bilionário. A gente não consegue nem suporte milionário, imagina bilionário. São recursos praticamente infinitos que eles têm, as redes sociais estão atuando do lado deles, vários veículos da mídia tradicional os defendendo, inclusive neste momento tem coro na Veja, coro no Estadão, coro no UOL, coro no Globo para perdoar os golpistas do 8 de janeiro. Eu estava lendo aqui, inclusive, uma matéria que até me surpreendeu, né? Dizendo que tem pessoas do governo que estão preocupadas com a possibilidade do Zé Disseu ser candidato por causa da mancha que o Zé Disseu pode trazer para o Lula em 2026 por causa das condenações que o Disseu tem. Só que ignoraram o fato de que o Disseu teve condenações anuladas, inclusive no caso do Mensalão, que é o que a mídia bate direto. Enquanto, por exemplo, parte da esquerda fica com medo de o Disseu ser candidato, a extrema-direita está defendendo ali abusador, que eu não vou usar o termo aqui, né? Pessoas que abusam de mulheres, pessoas que tiram vida de pessoas, ladrões. E a gente tem vergonha, a gente que eu falo, né, parte da esquerda tem vergonha
de entender o papel importante de uma figura como o Zé Disseu, como o Genuíno e outras figuras. Então não, meus amigos. O problema não está meramente na alta dos alimentos, não, tá? Porque se vocês olharem os preços também, como eu trouxe aqui para vocês, ó, dado estatístico também está aqui, da CNN Brasil Money. Ó. Índice de preço de alimento da FAO cai 2,1% em 2024, em comparação a 2023. Ou seja, em 2023 os alimentos já tinham tido uma queda, em 2024 teve uma queda de mais 2,1% em comparação a 2023. Agora, isso precisa ser massificado. Carlito Neto, Rovai, Dri, Revista Fórum sozinhos não conseguem fazer isso. Cabe a vocês que acompanham esse trabalho aqui, tanto no meu canal quanto aqui na Revista Fórum, pegar esse vídeo, compartilhar nas redes sociais, pegar um corte daqui da Revista Fórum, jogar no grupo do WhatsApp, no Telegram e ajudar a massificar essa comunicação. Tudo isso aqui é feito de graça para vocês, vocês não precisam colaborar com nada disso, ninguém é obrigado. Mas se vocês puderem colaborar aqui na Revista Fórum, lá no meu canal ou em outros veículos, é importante que vai se poder ter mais gente para poder ter mais expertise, divulgar mais material e massificar mais a comunicação. Caso contrário, meus amigos, a gente vai ficar nesse enxugamento de gelo o tempo inteiro. O tempo inteiro, tá bom? Comenta o que você acha de tudo isso, compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no canal da Revista Fórum. Lembre-se, ninguém precisa concordar comigo, mas como eu disse para vocês, eu trouxe aqui dados estatísticos, eu não trouxe minha opinião meramente, como muita gente vai vir aqui e vai comentar, né? Então assim, a percepção é algo pessoal, a informação com estatística é algo exato, é matemático. Tá bom? Grande abraço e até o nosso próximo encontro aqui. Tchau!